Pessoal, aqui no canal nós já demos algumas dicas de notebooks aí focados para produtividade, notebooks que custam na faixa dos seus R$3.000 mais ou menos, né? Já recomendamos aqui, por exemplo, o Acer Aspire 5, Lenovo IdeaPad 3 ou até mesmo um Dell Inspiron 5510 recentemente. E hoje nós estamos aqui com mais um notebook focado em produtividade ou também um notebook na faixa aí dos seus R$3.000. Para falar a verdade, esse notebook fica mais na faixa dos seus R$2.500, que é esse note da Samsung, o Galaxy Book 2, que foi lançado ano passado, só que nesse ano ele está aparecendo aqui com preços interessantíssimos e eu vou te falar que eu acho que ele é uma excelente recomendação aí na faixa dos seus R$2.500. Para você ter uma noção, eu paguei R$2.339 numa promoção que apareceu ali no nosso site, né, no benchpromos.com, e eu diria que esse notebook da Samsung tem três principais diferenciais com relação aos seus concorrentes, também na faixa dos seus R$2.500. Primeiro que vocês estão vendo que ele é um notebook bem bonito, bem lindo também, nem parece que está nessa faixa de preço, né? Outra coisa, ele tem aqui uma tela IPS já, a maioria dos seus concorrentes tem telas TN ainda em 2023, muitos notebooks ainda utilizam, né, a tela TN, que é aquela tela meio distorcida, conforme você vai mudando o ângulo do notebook, a tela vai perdendo contraste, esse tipo de coisa. As conexões desse notebook são bem diferenciadas, ele tem duas USB-Cs que inclusive passam vídeo, diferencial bem legal para ele. E por último é que a performance desse Galaxy Book 2 me surpreendeu demais, principalmente porque se você olhar a especificação técnica dele, nessa versão que eu comprei, ele tem um i3, o i3 1215U, mas calma, esse 3 dele tá bombado, tá? E nós mostramos aqui recentemente no canal o Dell Inspiron 5510, que tinha um i5 lá, era o i5 11320H, e eu vou te falar que esse 3 aqui dele tá mais forte do que o i5 do Dell, só para vocês terem uma noção. Mas de qualquer forma, sim, estamos falando de notebook mais voltado para estudos, tá? Um notebook mais voltado para uso básico mesmo, então planilhas, de repente navegação de internet, no máximo um software um pouquinho mais leve. O foco dele não é rodar softwares pesados de arquitetura, engenharia, edição de vídeo, muito menos jogar, apesar de que ele roda sim alguns jogos. Mas é que baixando para essa faixa de preço dos seus R$2.500, né, não tem muito como fugir, você vai ficar entre notebooks que utilizam ou i3 ou Ryzen 3 também. Mas o ponto é que entre notebooks dessa categoria de R$2.500, eu acho que esse Galaxy Book 2 é uma das melhores opções, porque ele vai te entregar recursos bem diferenciados e é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Então bora lá para mais um review de notebook de produtividade, dessa vez do Galaxy Book 2 da Samsung, na versão i3 1215U. E antes de começar, não se esquece, tá? Deixa o seu gostei, porque é a melhor forma que você tem para apoiar o nosso trabalho por aqui. E se inscreve no canal, porque a gente é um canal focado em notebooks. Se você curte esse assunto, né, vale a pena acompanhar os nossos conteúdos. Agora, bora lá, deixa eu comentar mais sobre esse notebook para vocês, porque ele me surpreendeu em vários pontos aí, inclusive na performance, mesmo sendo um i3. E bom, pessoal, começando aqui pelo básico, vamos falar um pouquinho sobre a aparência, a construção desse Galaxy Book 2. Vocês já estão vendo aí, ó, a aparência dele. É um notebook bem bonito, olhando aqui a parte de trás. É um notebook da Samsung, né, pessoal? Então, assim, ele tem aquela identidade visual da Samsung mais minimalista. A tampa dele é lisa, com apenas o logo da Samsung ali em baixo relevo, tá? Vale a pena falar que é um notebook todo de plástico. Estamos falando de um notebook mais de entrada, mas ele é muito bem construído, tá? O plástico utilizado tanto na tampa, no palm rest, no acabamento do notebook em si, é um plástico de boa qualidade, com exceção do plástico aqui da tampa de baixo. A tampa de baixo realmente tem um plasticão bem baratinho, mas de resto ele passa uma boa sensação de toque, inclusive visualmente falando, ele passa uma sensação até um pouco luxuosa, mais luxuosa do que ele realmente é. Inclusive, se a gente fechar aqui o notebook, eu curti muito esse acabamento mais quadrado que ele tem aqui nas bordas dele, né, nas laterais, porque isso passa a sensação desse notebook ser melhor construído e também passa a sensação dele ser mais fino do que ele realmente é. Porque não estamos falando aqui de notebook que se destaca muito na questão de espessura. Ele tem 19mm de espessura, o que não é muito fino se comparado com os modelos de produtividade. E ele pesa também 1,8 kg, o que também não é muito leve para sua categoria. Mas toda a questão de design, de aparência do produto, acaba fazendo ele parecer um pouco mais premium, né? Ele valer um pouco mais do que ele realmente vale aí, que para mim é um ponto interessante para ele. Infelizmente, ele reprovou no nosso teste de abrir com uma mão só, tá? A dobradiça dele não é tão macia, mas ao mesmo tempo dobra 180 graus, tá? Então se você quiser utilizar ele retão, você consegue utilizar dessa forma. E a dobradiça também, apesar de não ter aberto ali com uma mão só, ela passa bastante confiança, não parece ser frágil não.
E abrindo o notebook, bom, aqui nós temos o teclado e o touchpad dele, né, o que a gente chama de palm rest, a parte interna. E novamente, são básicos, tá? Um notebook de entrada. O teclado é daquele estilo low profile e assim, ele é muito low profile, tá? As teclas desse Samsung são muito fininhas. Para quem curte esse tipo de digitação, né, teclas mais baixinhas, talvez goste do teclado desse cara. Eu, particularmente falando, achei as teclas dele muito baixas, assim. Eu não consegui me acostumar ainda, estou acostumado com teclados um pouquinho mais altos, né? Aqui esse modelo da Samsung, as teclas realmente são quase que coladas aqui na base, você quase que não tem altura, mas eu sei que muita gente gosta disso. Infelizmente não estamos falando de um teclado retroiluminado, tá? Então no escuro você não vai conseguir enxergar as teclas direito, as teclas aqui elas são apenas impressas. E também tem um ponto nesse teclado que apesar dele ser ABNT, ele ser full size, né? No geral ele tem até que uma boa qualidade. Eu só não curti muito o material das keycaps, é um material bem básico mesmo, um material meio áspero, né? Falando de material utilizado, a Samsung acabou economizando um pouquinho no material do teclado em si. Mas de resto é tranquilo, o touchpad dele, por exemplo, é bom. É um touchpad com uma boa sensação de clique, um bom deslize, né? Um bom tamanho também. Mas também é básico, né? Não dá para tirar muitos elogios ali não. Ele serve bem ao propósito, principalmente pelo preço que você está pagando nele, né? Minha única reclamação é realmente com relação ao acabamento das teclas do teclado. Mas eu acho que um dos diferenciais que vai fazer você querer vir para o Book 2, ao invés de ir para alguns outros concorrentes, né, é quando a gente fala sobre a tela dele, porque, novamente, esse notebook ele já conta com uma tela IPS, né? Isso não devia ser um diferencial agora em 2023, mas a gente sabe que ainda é vendido muito notebook com tela TN nessa faixa de preço dos seus R$2.000, R$2.500. Tá ficando cada vez mais normal os notebooks ter telas IPS, mas sério, se você for gastar mais ou menos uns R$2.500, tenta pegar um notebook com tela IPS, como é o caso do Book 2 aqui. Nós já fizemos um vídeo no canal mostrando a diferença entre uma tela TN e uma tela IPS, e assim, a tela IPS tem muito mais qualidade de imagem, não é só na questão de cores e contraste, mas também no ângulo de visão, né? Na tela TN, dependendo como é que você olha, a imagem fica toda distorcida ali, as cores ficam completamente invertidas. Na tela IPS você tem muito mais qualidade de cor, não importa o ângulo que você está olhando, ó, nessa câmera vocês conseguem ver que, cara, a imagem não distorce, a imagem pode até ficar um pouco mais escura se olhar de lado, mas ela não distorce. Então a tela IPS tem muito mais qualidade de imagem. Mas calma também, tá? Que a tela do Book 2 também não é referência de qualidade não. Não é uma tela premium, ideal para edição de vídeo ou algo do tipo. Não, ela só é IPS comum mesmo. E isso por si só já bota esse notebook na frente de muitos modelos aí, né? É uma tela de 250 nits, 45% da taxa de cores NTSC, 60 Hz de taxa de atualização. Então, especificações básicas, mas é um básico bom. É um básico melhor do que a maioria. Talvez o único ponto onde essa tela tenha me incomodado um pouquinho tenha sido nas suas bordas, que eu achei um pouco grossas aí para hoje em dia. Só que de novo, falando dessa faixa de preço, não tem muito o que reclamar. Essa tela é um diferencial legal e você vai conseguir curtir um filme, né? Vai conseguir enxergar sua tela com mais clareza pelo fato dela ser IPS ao invés de TN. Falando em telas, pessoal, um outro diferencial muito legal aqui para o Galaxy Book 2, e eu acho que é um dos diferenciais que mais me pegou, que eu diria que é uma das principais características desse cara, é quando a gente fala sobre as conexões dele. E aí você vai perguntar, o que isso tem a ver com telas, né? Bom, tem a ver porque eu quero falar sobre as conexões USB-C desse notebook aqui. Então, se a gente pegar o Book 2, vocês vão ver que ele tem duas USB-Cs. E USB-C, a maioria hoje em dia dos notebooks também tem essa conexão. O ponto é que essas duas USB-Cs do Galaxy Book 2 são compatíveis com saída de vídeo e são compatíveis com carregamento também. Isso significa que você consegue conectar monitores externos através dessas USB-Cs, tá? Ou até utilizar docks, né? Com vários monitores conectados nelas. E isso é um diferencial muito legal porque a maioria dos notebooks podem até ter USB-C, mas normalmente o USB-C não passa vídeo, principalmente nessa faixa de preço. Para falar a verdade, até na faixa de preço de notebooks gamers, muitos ainda têm USB-C que não passa vídeo ainda. No caso do Book 2, além da USB-C passa vídeo, são duas USB-Cs e as duas USB-Cs passam vídeo, tá? Não é somente uma delas, as duas têm essa função. E não é só isso, essa USB-C, além de passar vídeo, também é compatível com carregamento. Tanto que para carregar esse notebook, você não vai plugar ele numa fonte ali com uma entrada proprietária da marca. Você vai plugar a fonte dele em alguma dessas USB-Cs também para carregar o notebook, já que elas suportam carregamento aí PD, né, de até 100 watts. Daí você pode utilizar ou o carregador original que veio, que é de 45 watts, ou outros carregadores de terceiros, power banks compatíveis também, se você quiser, né, que sejam de até 100 watts, que é o que o USB-C Power Delivery suporta. Isso é ótimo porque você não fica
fica preso em utilizar apenas o carregador original da Samsung, porque a entrada que ela utiliza é USB-C, então você consegue utilizar vários outros para casos onde, sei lá, o carregador dá problema, o fio descasca, esse tipo de coisa, em vez de você ficar correndo atrás do carregador original, sendo padronizado USB-C, qualquer outro cabo carregador que seja compatível, né, com carregamento PD, que é o Power Delivery, vai funcionar nesse notebook também e em qualquer uma das duas entradas USB que ele tem. Mas claro, se você quiser as entradas tradicionais, ele também vai ter um USB 3.2 comum, tem uma HDMI 2.0 para mais um monitor externo se você quiser, RJ45 para cabo de rede, também diferencial, tem notebook produtividade que nem tem mais o RJ45, e do lado direito você ainda tem mais uma USB, só que é 2.0, um P2 para headsets e um leitor para cartão micro SD. E um ponto muito legal desses notebooks para produtividade, pelo menos os que a gente testou até hoje, né? A maioria deles costuma durar bastante tempo fora da tomada, porque ele foi pensado para você utilizar ele para estudar numa faculdade, para você conseguir usar por bastante tempo numa carga horária de trabalho, por exemplo, né? E aqui não foi tão diferente, ele não surpreendeu tanto na bateria, tá? Não foi recordista, mas ele conseguiu durar 6 horas e 37 minutos no nosso teste de vídeo playback. Como eu falei, não é uma duração recordista, nem acima da média, mas eu diria que tá ok pelo tamanho da bateria dele, que é de apenas 43 watts-hora, né? Lembrando que o nosso teste de bateria consiste em deixar o notebook rodando um vídeo, tá? Com metade do brilho da tela e no modo de economia de energia. Na prática, você usando o notebook, essa duração vai ser menor, porque vai depender do que você estiver fazendo. Mas, a princípio de comparação, ele durou aí suas 6 horas e 40 minutos mais ou menos. Essa aqui é a webcam dele, tá? Resolução HD e de apenas 30 frames por segundo, mas dependendo da iluminação até que fica legal e vocês estão me ouvindo também através do microfone integrado do próprio notebook, tá? É uma webcam básica, tá? Aqui a imagem pode estar um pouco interessante por conta da iluminação do estúdio, mas no final das contas não surpreende muito não. E sobre o som dele, os alto-falantes é básico, tá? Nada demais aqui, nem para elogiar, nem para criticar. E bom, já falamos algumas coisas sobre o notebook aqui, já deu para ver que os principais diferenciais, primeiro, uma tela IPS, as conexões USB-C eu acho que é um ponto de destaque, mas temos agora um outro ponto que eu acho que dá para considerar que é um ponto de destaque também, que é a quantidade de upgrades que você pode fazer nesse notebook. Porque quando a gente fala de notebooks de produtividade, esses mais de entrada, normalmente você não tem muitas opções de upgrades, às vezes as memórias são soldadas, você não tem muitas opções de mudar armazenamento, SSD, esse tipo de coisa, só que nesse cara nós temos algumas opções bem interessantes, tá? Se a gente pegar e olhar na parte de baixo desse notebook, vocês vão ver que ele tem alguns compartimentos que a gente consegue acessar, né? Sem nem ter que desparafusar a carcaça, só de tirar a tampinha de plástico, a gente consegue fazer já alguns upgrades. Uma dessas tampinhas é para você conseguir mexer nas memórias RAM do notebook, sendo que ele vem originalmente com 8 GB de RAM DDR4 de 3200 MHz, né? E vem com um segundo slot livre. E aqui eu diria que se você for utilizar só para estudar, navegar na internet, coisa básica, os 8 GB originais até que já vai dar conta, tá? Mas se você quer arriscar rodar algo mais pesadinho ou até tentar rodar uns joguinhos mais leves, né? É basicamente obrigatório você colocar mais um pente de 8 GB aqui, tá? Eu botei um da Kingston, o modelo Fury Impact, DDR4 de 8 GB para fechar 16 GB no total em Dual Channel e foi compatível numa boa. Já a outra tampinha de upgrade desse notebook vai te dar acesso ao slot SATA dele. Mas calma, esse notebook não vem com HD instalado, apesar de parecer, né, desmontando ali, eu pensei também que ele vinha com HD, mas não. Ele tem esse slot SATA aí, mas ele fica preenchido com uma case apenas. Essa case você consegue tirar para colocar algum HD SATA ou até um SSD SATA no lugar para você ter mais armazenamento. Então, só para ficar claro, esse slot SATA vem vazio, tá? Você pode colocar um SSD SATA a mais se você quiser. Mas se você olhar bem no anúncio do Galaxy Book 2, ele vai falar que ele vem com 256 GB de SSD original e ele teoricamente vem com SSD NVMe. Mas se através desse slotzinho a gente só tem acesso ao SSD SATA e tá vazio, não vem com nada aqui, onde que está o SSD original desse Note? Pois é, para você conseguir acessar o SSD NVMe do Book 2, que é o principal, que é o que já vem instalado, né? Você vai precisar ir um pouquinho mais fundo, você vai ter que tirar os pezinhos de borracha do notebook, desparafusar ele, tirar toda a carcaça de baixo, e aí você vai ver que embaixo de um cabo flat ali na placa-mãe, o SSD NVMe vai estar escondidinho ali. Esse SSD também é removível, você pode desparafusar e trocar se você quiser. Ele veio com original de 256 GB, tá? Inclusive de velocidades aí bem básicas, e aí se você quiser, você pode trocar por NVMe maior ou mais veloz. Só vai dar mais trabalho porque ele não tá naquelas tampinhas de upgrades facilitadas, né? Você vai ter que desmontar o notebook todo para conseguir mexer no SSD NVMe.
enfim, pessoal, até aqui eu acho que o Galaxy Book 2 tá fazendo bonito. Tá entregando uma construção interessante. Claro, não é a melhor construção que nós já vimos, mas pelo preço, né, que ele cobra, eu tô gostando do que eu tô vendo. Mas chegou a hora da gente falar sobre performance, do elefante da sala, que eu sei que muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo estão incomodados pelo fato desse cara ter um i3 ao invés de um i5, ao invés de um Ryzen 5, né? Ele tem aqui o i3 1215U, que é um processador aí de 6 núcleos e 8 threads apenas, sendo que desses 6 núcleos, apenas 2 núcleos são de performance. Mas e se eu te falar que esse 1215U tá bem fortinho, como eu falei no começo do vídeo, ganhando do i5, por exemplo, do Dell Inspiron, que nós mostramos aqui recentemente. No nosso teste no Cinebench, por exemplo, esse i3 1215U do Book 2 ficou na frente do i5 11320H do Inspiron 5510 que a gente mostrou recentemente aqui no canal. Lembrando que o i5 do Inspiron era um 4.8, né? 4 núcleos, 8 threads. E o i3 aqui do Book é um 6.8, né? 6 núcleos e 8 threads. Teoricamente era para ser inferior, mas mesmo no multicore, esse i3 ficou na frente. Agora, no single core, que é o teste onde estressa o núcleo individualmente, aí o i3 ficou mais na frente ainda, porque parece que nessa nova geração, nessa 12ª geração, o desempenho dos núcleos individuais desse i3 chegou a ganhar do i5 do Inspiron, né? Então aqui temos um resultado bem interessante. E na prática isso fez sentido porque esse Book 2 conseguiu rodar uma edição básica ali no Photoshop e tal, utilizando esse processador. Claro, com alguns engasgos ali, ele não rodou de forma lisa não, mas assim, aguentar ele aguentou, né? De repente, para alguém que tá começando na área, estudando, dá para começar a utilizar esse notebook para isso. Se forçar a barra, dá até para arriscar uma ediçãozinha aí no Adobe Premiere, só que bem de leve, tá? O Inspiron 5510 também aguentava de leve edição. Você vai sofrer alguns engasgos, né? Principalmente porque não tem uma placa de vídeo dedicada para renderizar os efeitos e tudo mais, mas para quem tá aprendendo, pode ser um começo interessante. Eu particularmente achei que esse i3 não iria rodar nada demais. Eu comprei esse notebook pensando que ele seria realmente só estudos mesmo, você não iria rodar nada de software, mas depois que o VAP testou, a gente viu que ele aguenta sim rodar um software ou outro, tá? De novo, não é a especialidade dele, não acho que você deva comprar o Galaxy Book 2 pensando em editar vídeo, pensando em usar o Photoshop. O foco dele é o uso mais básico, mas se de vez em quando você quiser editar alguma coisa, ele ainda vai aguentar. Se o foco for utilizar softwares mais exigentes, mais pesados, tipo arquitetura, engenharia, né, até edições mais leves, aí eu recomendo que você realmente olhe os i5 ou os Ryzen 5 de gerações mais novas. Só que assim, pessoal, se ele conseguiu surpreender rodando softwares mais pesados, né, que no caso foi o Photoshop, um Premiere, será que ele consegue surpreender também rodando jogos? Porque é o seguinte, né, esse notebook aqui não é um notebook gamer, não tem placa de vídeo dedicada, ele só tem a placa de vídeo integrada, que é a Iris Xe mesmo, junto com o processador, mas de repente ele roda aí um jogo ou outro, claro, né? Entre os jogos leves também a gente não vai testar um jogo muito pesado nele. Só que aqui nós temos dois cenários, pessoal. A gente pode testar esse Book 2 utilizando ele original com apenas 8 GB de RAM, que é a forma como eu não recomendo tanto, ou já fazer o upgrade para 16 GB de RAM, então utilizar dois pentes de 8 aqui dentro, né? Para fechar 16 GB em Dual Channel, que aí sim a performance dele vai mudar bastante. No GTA V, por exemplo, se você manter ele original com apenas 8 GB de RAM, você vai rodar bem mal, você não vai conseguir nem manter os seus 30 frames por segundo aí em Full HD. Já se você colocar mais um pente de RAM, né, fechar 16 GB em Dual Channel, a performance chega a quase dobrar, ele consegue manter ali seus 47, 50 frames por segundo de média, o que é uma performance bem decente para você rodar um GTA V, ainda mais no notebook, né, nessa faixa de preço aí, um notebook que não tem foco em performance. A mesma coisa no CSGO da vida, ele rodou a 50 frames por segundo, usando apenas 8 GB, mas teve muitos stutterings também, muitas travadinhas. Agora, se você colocar mais memória RAM, no caso 16 GB, né, ele já sobe para 80 frames por segundo de média e com muito menos stutterings, muito menos travadinhas, né, deixando a sua gameplay muito mais suave. Aceitando então que você vai ter que colocar mais memória RAM para arriscar jogar alguma coisa, né, nesse notebook, a conclusão é que sim, dá para rodar jogos leves, como por exemplo Valorant a mais de 100 frames por segundo, dá para rodar um LoL no médio a 120 frames por segundo, ou até um Rainbow Six Siege ali no baixo a 72 FPS mais ou menos. Em alguns momentos você pode sim sofrer stutterings, que são aquelas travadinhas meio chatas, tá? Principalmente porque, por mais que você tenha muita memória RAM, o processador aqui tá sendo muito exigido, mas pô, eu achei que esse 3 nem sequer ia abrir um CSGO, eu fiquei impressionado pelo tanto de coisa que ele rodou, mesmo sendo necessário utilizar os 16 GB de RAM para isso.
bom, pessoal, no final das contas, vale a pena você comprar o Samsung Galaxy Book 2 nessa faixa de preço aí dos seus R$ 2.500? E pessoal, sendo bem sincero, quando eu comprei aqui esse Galaxy Book 2, o intuito era ele ser uma alternativa mais barata do que o Dell Inspiron 5510, né? Que é um notebook que nós trouxemos aqui recentemente, custa seus R$ 3.000, tem uma construção muito legal, inclusive melhor aqui do Book 2, né? Mas eu acabei me surpreendendo porque esse Book 2 chegou até a pegar mais performance do que o próprio Inspiron 5510, que custa mais caro. Claro que o Inspiron tem outros diferenciais lá, tá? Ele tem uma construção muito melhor, tem leitor biométrico, ele é todo de metal, é uma outra categoria, né? Só que eu acabei surpreendendo bastante com o que o Book 2 entregou pra gente, né? Uma tela IPS, USB-C com DisplayPort de carregamento nas duas USB-Cs no caso, muitas opções de upgrades e ainda costuma ficar mais barato. No caso, eu paguei R$ 2.339, então para quem quer ficar abaixo dos seus R$ 2.500, eu acho que sim, esse Book 2 é uma das melhores opções. Eu só recomendaria você não pagar muito mais do que isso, tá? Então, se esse cara começar a chegar mais perto dos seus R$ 3.000 na hora que você for comprar, aí já começa a olhar outras opções, o próprio Dell Inspiron 5510, Aspire 5, aí existem outras opções aí de notebooks que vão te entregar mais performance na faixa dos 3.000, mas por R$ 2.500 eu acho que esse cara vale muito a pena. E se por acaso você não sabe onde encontrar esses notebooks em promoções, porque a gente compra notebook sempre utilizando cupom de desconto, cashback e tudo mais, né? Tentar economizar o máximo possível. Se você não sabe como é que faz para economizar dessa forma, acompanhe o nosso site benchpromos.com, porque a gente posta essas promoções no nosso site, tá? A gente ensina lá como é que faz para você utilizar o cupom, o cashback e tudo mais. E aí dessa forma você consegue pagar mais barato nos seus notebooks. Inclusive, se por acaso esse cara aparecer em promoção, ele com certeza vai ser postado ali no nosso site. Então já salva aí nos seus favoritos, benchpromos.com, ou entra também nos nossos grupos de promoções, os links estão todos aqui na descrição. Mas e aí, pessoal, o que vocês acharam desse notebook aqui, do Galaxy Book 2? E outra coisa, me sugiram nos comentários se vocês conhecem algum outro notebook nessa faixa de preço dos R$ 2.500, R$ 3.000, comenta aí para eu ficar sabendo também e quem sabe trazer aqui pro canal mais pra frente. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse vídeo e até o próximo então. Até mais, valeu!